Boa noite, então, irmãos. Quem vai chegando aí vai estar participando também. Eu sou o pastor Paulo Franceschi. Nessa noite vamos estar fazendo o programa Papo Teológico com o pastor Paulo Franceschi. Você vai compartilhando esse vídeo aí no teu Face. Durante a semana a gente vai estar disponibilizando também no nosso canal no YouTube. A gente já disponibilizou o da última segunda-feira, dia 25, a gente esteve com o pastor Miguel Anjos falando sobre as teorias do arrebatamento. E hoje a gente está com um novo convidado, nosso amigo, professor Rodrigo Meire, nosso amigo, professor da FATERGS, obreiro aqui da Igreja Rosa de Sarão, Ele é pastoreia a congregação da Santa Marta, da Igreja Rosa de Sarão, E como eu falei, um grande amigo nosso. Então fizemos esse convite, ele prontamente aceitou, para a gente estar falando um pouquinho essa noite sobre os evangelhos. Então vou dar a oportunidade para o Rodrigo estar se apresentando e depois a gente vai estar dando sequência aí no nosso papo teológico essa noite. Amém. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Essa noite é um prazer, pastor Paulo, a gente está aqui falando sobre a palavra de Jesus, que nessa noite a palavra venha alcançar você que está indo para casa, que Deus possa estar abençoando a tua vida, teu lar, tua família, teu ministério, a cada um, em nome de Jesus. Ok, então, Rodrigo, então o nosso papo teológico dessa noite é sobre os evangelhos, Então, a primeira pergunta, como eu falei no decorrer aí da live, o pessoal vai poder estar fazendo algumas perguntas também, mas então a gente já tem algumas aqui. Enfim, evangelhos. O que significa a palavra evangelhos? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Boas notícias de Cristo. E qual seria o propósito principal dos evangelhos? O propósito principal dos evangelhos, o objetivo maior dos evangelhos é apresentar o nome de Jesus, apresentar a pessoa de Jesus, ao qual vem escrever os evangelistas. Então eles vêm falar um pouco sobre a vida de Jesus, Tudo aquilo que os profetas profetizaram, agora eles vão demonstrar o que Jesus é a terra. E há alguma diferença, que a gente sabe que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, E tem alguma diferença entre eles, alguma semelhança entre eles, assim, que a gente possa estar verificando no estudo deles? Assim, pastor, os evangelhos foram escritos no Novo Testamento, E nós vamos entender que os 3 primeiros evangelhos, o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelho segundo escreveu Lucas, são chamados evangelhos sinópticos. Eles são parecidos, são sinônimos. E o evangelho de João, o evangelho, quem sabe um dos mais, chamado mais aprofundado, é o evangelho que fala acerca da divindade de Deus, divindade de Cristo. Então nós temos 3 que são os sinópticos, que são os mais parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, e João, que é um pouco diferente, E me diga uma coisa, a gente já estudou um pouquinho, tem alguma relação dos evangelhos com o capítulo 1 de Ezequiel e também lá em Apocalipse 4 e 7, Tem alguma relação dessas visões, dessas profecias diretamente ligadas aos evangelhos? Assim, pastor, há 3 teorias nesse contexto, Eu acredito numa delas, Há 3 teorias, de Ezequiel. Quando se fala dos rostos, a qual Ezequiel tem a visão, vai falar do rosto do boi, fala do leão, da águia, e também do homem. Para muitos, quando se fala essa forma, está falando da soberania de Deus sobre a criação. No Apocalipse está falando sobre essa simbologia dos anjos. Mas para mim, eu tenho que simbolizar assim com os evangelhos, os 4 evangelhos. E se nós pegarmos o evangelho de Mateus, que vai ter a figura de um leão, nós vamos ver o evangelista Mateus, a qual, pela cronologia, é o evangelho que vem ser primeiro a ser escrito, Mateus. Depois Marcos, Lucas vem em seguida. Mas Mateus, ele tem o seu evangelho em uma forma de leão. Você que conhece o leão, você vai ver que o leão é reconhecido, chamado como rei da selva. Ou seja, Mateus, ele vem trazendo a forma
de Cristo como rei da linhagem de Davi, ou seja, da casa real, né? De Davi, da linhagem de Davi. Então vai se falar ali das 14, né, das gerações, né? De Abraão até Davi, de Davi até a entrada na Babilônia, e depois quando eles voltam, saem da Babilônia até Cristo, né? Até Jesus, né? Vindo de Maria. Então Mateus vai identificar, vai demonstrar Jesus como o rei. Né? Então nós vamos pegar o Evangelho de Mateus e vamos ver Mateus escrevendo para o seu povo, para a sua linhagem, ou seja, Mateus escreve para os judeus. Né? Ele não está nem preocupado assim, de uma forma cronológica em escrever os milagres, não, ele está preocupado em demonstrar o rei, né? O Messias, né? O rei dos judeus que veio da linhagem de Davi. Então o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus. Para os judeus, foi escrito pelos judeus. E você pode, os irmãos podem ver que é o único dos evangelhos que foi escrito em hebraico. Né? Foi escrito em hebraico. Né? Mateus nem um pouquinho se interessou em escrever para os povos. Por quê? Porque eles tinham Jesus para eles, para o judeu. Né? Para o judeu, né? Como Jesus era para eles só. A gente vai ver depois os outros evangelhos, não, daí já são escritos no grego. Embora a língua oficial depois do Alexandre o Grande, né, venha a ser o latim, né, mas foi escrito em grego, tanto o Evangelho de Lucas, também de Marcos, também de João. Então Mateus procurou mostrar para o povo judeus que Jesus era o rei dos judeus. Filho de Davi, chamado Filho de Davi. Aquele que lá os profetas desde o princípio, passando por Moisés, os profetas mais conhecidos como o profeta Isaías, por isso que ele tem, né, o nome chamado profeta messiânico, que foi o que mais profetizou sobre a vida de Jesus. Então Jesus agora vem a nascer. Então ele vem tentar demonstrar Jesus vindo da linhagem de Davi. Então a forma de escrita dele é direcionada para o povo judeu. Do povo judeu. Então esse simbolismo lá de Ezequiel e de Apocalipse do leão, o leão, cabeça de leão, naquela visão de Ezequiel. Ezequiel também depois da visão de João lá. De João lá no Apocalipse. Isso mesmo. E, enfim, então a gente falou do primeiro, que é Mateus, e a segunda, então, seria Marcos. Marcos, né? Quando a gente vê o Evangelho de Marcos, né? Mesmo sendo um evangelho sinóptico, a história nos conta, né? Que ele pega um gancho do Evangelho de Mateus, que sim, foi o primeiro a ser escrito, né? E nós vamos entender que Marcos ele não foi o apóstolo de Jesus, né? Ou seja, não foi um dos 12, né? Mas nós podemos entender que Marcos foi um discípulo de Jesus, né? Um discípulo de Jesus. Discípulo, a palavra discípulo significa seguidor de Jesus. Nós pegar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que quando Jesus envia, né, os 70, né, de 2 em 2, nós vamos entender que Marcos, né, estava nesse contexto. Né? Marcos é um nome romano, né? João Marcos é o nome dele. Né? Se você analisar João Marcos, é o filho da irmã Maria, né? Né? Onde estavam reunidos os discípulos, né, quando foram batizados, na Maria. Então João Marcos ele tinha dupla cidadania. Né? Ele era judeu, o nome de João, e é Marcos, o nome romano. Então a figura do Evangelho de Marcos vai ser a figura de um boi. Né? Jesus agora vai se mostrar boi. A gente se pergunta por que do boi? Porque Jesus veio em forma de servo. Ele veio para servir. Marcos aí, pastor Paulo, ele não vai escrever para o judeu. Não, Marcos agora vai escrever para os romanos. Para os romanos. E é interessante entender que o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, a qual a gente falou antes, é um livro de Jesus. Agora nós pegamos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Marcos agora vem tentar demonstrar os milagres. Né? Vai falar sobre os milagres de Jesus. Por que fala dos milagres? Porque para um povo que não conhecia, né, para tentar mostrar Jesus, ele começou a escrever sobre os milagres de Jesus. Então a gente vai ver que Marcos escreve para o povo romano, né? Então ele vai tentar mostrar Jesus fazendo milagre, operando milagre, né? Então por isso que o animal aí, a simbologia é de um boi, né? De um servo, como a gente já disse, foi escrito no grego, né? Foi escrito na língua do grego, né? O Evangelho de Marcos. Vamos demonstrar Jesus como o servo do servo. Por isso o simbolismo do boi. Do boi, o boi é um animal que veio para servir, um animal que trabalha, né? Um animal que trabalha, né? No campo, né? Porque a Bíblia ela usa muito simbologia, né? Simbologia. Então, o rei, o boi como servo, né? Então, por isso é interessante a gente estudar também a simbologia bíblica, né? Porque se tu não conseguir entender, né,
simbologia bíblica, tu não vai entender muita coisa, né? Não vai conseguir fazer essa ligação dele, né? De Ezequiel, de Apocalipse para os evangelhos. Isso. E embora a gente diga que os evangelhos são todos parecidos, né? Que fala da mesma pessoa, que a pessoa principal de toda a Bíblia é Jesus, né? Mas os evangelhos vêm falar da principal pessoa é Jesus Cristo. Então a gente acha que lendo Mateus não precisa ler Marcos, lendo Marcos não precisa ler Lucas, lendo Lucas não precisa ler João, não. Cada um tem uma forma diferente de demonstrar Jesus. Né? Então é interessante a gente ler os 4 dos evangelhos. 4 evangelhos. Tanto é que eles, por eles serem os sinópticos, né? Eles têm praticamente as mesmas histórias. Isso. Porém, se você lê um e outro, ele vai ter uma diferença, né? Isso. E nós podemos ver quando o Mateus escreve, ele usa muito a palavra judaica. A gente vai ver Mateus falando no seu evangelho, vai chamar o Jesus de rabino, né, de rabone. A gente já vai ver, por exemplo, Marcos chamando Jesus de mestre. Né? Então é outra filosofia, né, de palavra. Então como ele escreveu em hebraico, ele vai trazer mais para o judaísmo, né? Povo judeu. Agora Marcos ele já usa outra linguagem. Ele não vai chamar Jesus de um rabino, né? Mas vai chamar ele de mestre. Então tem essa diferença. É sempre bom recordar. O interessante também a gente falar como tu falou que Mateus escreveu, né, para os judeus, Marcos então para os romanos, né? Claro, serve para nós isso. Só a forma de escrita, né, direcionada, claro. Se o romano pegasse o livro de Mateus, muita simbologia não ia entender. É outra cultura. É outra cultura, né? Eu sempre costumo falar, só para complementar, a gente vê essa questão da cultura, até mesmo dentro do Brasil. O Brasil, por ser um país muito grande, continental, né? A gente vê uma forma de você falar uma mesma palavra, né? Eu costumo usar o exemplo do caminhoneiro que saiu lá do Nordeste com uma carga de macaxeira. Aí chegou em São Paulo, estava com a mesma carga, mudou para Aipim. Aí chegou aqui no Rio Grande do Sul, estava com uma carga de mandioca. Então essa simbologia, né? Interessante a gente sempre frisar, né? A importância, né? Da simbologia bíblica. Bom, então falamos de Mateus, Marcos e Lucas. Qual seria esse... Quando a gente chega no Evangelho de Lucas, nós vamos entender que Lucas foi o médico, doutor, chamado de médico, né? Doutor, e Lucas agora, esse não conheceu Cristo, não conheceu Jesus. Né? Esse foi discípulo de Paulo. Né? Quando a gente falou de Marcos e viu Marcos que foi um dos 70, né? Não foi apóstolo, mas foi discípulo, depois foi apóstolo de Pedro. Agora nós vamos ver o Lucas sendo discípulo, né? Apóstolo, né? Discípulo do apóstolo São Paulo, apóstolo Paulo. Então, o que Lucas vai demonstrar no seu evangelho, como ele era um homem doutor, homem que estudou na ciência, né? Da medicina, conhecia muito o corpo humano. Então nós vamos ver Lucas agora, diferente de Mateus, diferente de Marcos, né? Lucas vem demonstrar Jesus sendo homem. Lucas vem demonstrar Jesus sendo homem, né? Quando Jesus tem fome, quando Jesus está angustiado, quando Jesus está cansado. Então é dessa forma que Lucas tenta demonstrar Cristo, né? Demonstrar Cristo, né? E muitos, pastor, é interessante, só a gente, antes de prosseguir, que a gente prega e fala que Lucas, né, escreveu para Teófilo, né? E muitos vêm falar que Teófilo foi uma pessoa, né? E para muitos escritores, Teófilo pode também ter sido um grupo, né, de cristãos, um grupo de cristãos, né? Ou seja, uma localidade de cristãos que estava querendo saber acerca de Jesus, né? Porque os evangelhos, se nós vemos as datas, a forma foi datada as datas, os evangelhos foram escritos aproximadamente de 50 anos depois que Jesus morreu, né? Então ficou a história, né? Mas agora eles estão escrevendo a história, né? Então estão escrevendo tudo aquilo que eles viram, né? Viram e ouviram também. Então Lucas ele ouviu falar. Então ele vem em busca das informações, né? Então a figura central
do Evangelho de Lucas, Lucas vai demonstrar Jesus sendo homem, pessoa, 100% homem. 100% homem. Então Lucas vai escrever, também a linguagem, né? É o grego, né? E agora Lucas vai escrever para os gentios. Lucas escreve para o povo gentil. Né? Povo gentil. Tem uma pergunta do nosso amigo Vitor Hugo. Um abraço, Vitor, que está participando conosco aí. Aproveitando que falou que eles foram escritos depois, não durante, né, os fatos, né? A história foi escrita depois. Ele pergunta qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ô, irmão, um abração, Deus abençoe e saudade, né? Assim, irmão, aí é uma discussão muito grande. A cronologia dos evangelhos, muito grande. Eu tenho para mim, pessoalmente, que foi o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, né? Quem sabe, tem mesmo meu irmão aí que é conhecedor, ou outros irmãos, né? Quem sabe a fonte que vocês buscaram, né, data a outro evangelista. Mas eu tenho para mim que foi o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus. Tanto porque a gente sempre costuma frisar nas aulas, né, que não pode dar, não tem uma data específica, né? Tudo aproximado. Os livros foram escritos aproximadamente. Se pegar as Bíblias de estudo, né, elas já falam aproximadamente. Alguns datam, né, 52 depois de Cristo, 48, mas são todas datas aproximadas. Não tem uma data certa, né? Exata, né? Exato. E o porquê que a gente diz aproximado? Porque há um ponto de referência, né? Quando se fala no nascimento, né, e depois morte, e uma das coisas que a gente afirma que os evangelhos foram escritos também, hoje esse assunto não servia para hoje, mas foi antes da queda de Jerusalém, antes da destruição do templo, ou seja, foi 70 depois de Cristo. Então os evangelhos foram escritos antes, né? Até porque até Pedro já tinha sido morto, enfim. Mas então, como disse o pastor Paulo, é uma data aproximada. Então eu tenho para mim que o Evangelho de Mateus foi escrito, se a gente pudesse afirmar uma data, 45 anos depois de Cristo. 45 anos depois de Cristo. Então tem essa divergência, né? Entre vários estudiosos, enfim. Bom, então nós vimos Mateus, o leão, Marcos, o boi, Lucas, o homem. Então teríamos mais o evangelho de João. João é algo tremendo, né? Espetacular, porque João nós vamos pegar os 12 apóstolos de Jesus, né? Cada um com a sua personalidade, né? E assim na humanidade, né? Cada um com o seu DNA. Mas nós vamos ver na nossa linguagem aqui do gaúcho, é um piá, um guri, porque ele, a gente diz, ele estava no colo de Cristo, né? O peito de Cristo era que recebia as primeiras revelações, porque era um menino, né? E a gente sabe que a forma mais fácil da gente doutrinar uma pessoa com carga, que é uma criança, né? Não vai querer dobrar uma vara depois de seca, né? Vai quebrar. Então esse menino com aproximadamente 16 anos de idade, ele tinha quando, né, voltou para Cristo, você começa a ser seguidor de Cristo, aproximadamente 16 anos de idade tinha João. Foi o mais novo dos discípulos, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mais novo. E quando João escreve o seu evangelho, né, quando João escreve o evangelho de Jesus, João vai usar a figura do seu evangelho é uma área, porque a área vê longe, a área tem voo, é uma visão muito ampla, longe, né? E Jesus, assim, né? A visão de Jesus é sempre lá na frente, né? Sempre lá na frente, né? Jesus sempre vê um futuro. Então agora João, diferente dos outros evangelhos, João não vai citar muito os milagres de Jesus. Ele vai citar aproximadamente 7 milagres. 7 milagres no evangelho de João, né? Até no final do evangelho ele vai escrever, olha, e tinha muito mais milagres, que não escrevi nesse livro aqui. Por quê? Porque o intuito de João não era mostrar Jesus operando milagre. Por quê? Porque se nós pegar, nós aqui que estamos aqui na sala, crente em Jesus Cristo, né? E se a gente disser que Jesus cura, vamos dizer amém. Jesus cura, amém. Ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas. Mas se a gente disser também, olha, Jesus não vai curar, você vai continuar acreditando em Jesus?
Lógico que a gente vai continuar acreditando em Jesus. Por quê? Porque Eliseu morreu porque ficou doente, né? E foi um camarada que operou aí o dobro do milagre de Elias, nem por isso deixou de ser homem de Deus, né? Mesmo morto, aconteceu um milagre. Ou seja, nosso corpo físico está sujeito também a ficar doente. A gente crê que Jesus cura, a gente crê, isso a gente crê, não tem dúvida nenhuma. Mas quando se fala com um crente, o crente vai dizer, né, que se Deus operar, ele é Deus, se Deus não operar, ele é Deus do mesmo jeito, né? Então é por isso que João, quando ele escreve o seu evangelho, João não tenta demonstrar muitos dos milagres, porque não era o intuito de João demonstrar milagres, né? O que João mostra Jesus agora sendo Jesus o Salvador do mundo, né? Jesus a divindade de Jesus, né? Aquele Jesus que veio para resgatar aquilo que se havia perdido, né? Lá no princípio, né? Então João agora vai escrever para a igreja, né? Então para a igreja a gente sabe que Jesus é Deus, né? Independente das circunstâncias, Jesus é Deus, né? Então a gente sabe que Jesus veio para salvar, essa é a maior promessa. A promessa que nós temos é que Jesus veio para nos levar daqui, né? Para morar com ele. Então João ele escreve agora para a igreja, então por isso que não demonstra muitos milagres, 7 milagres, né? Então João agora vai entregar e vai escrever esse livro, é destinado à igreja, né? A igreja. E esse João não é o João que andou com Jesus, tá? Não vão confundir João com João Batista. João Batista é o mesmo João que escreveu as cartas, também é o mesmo João que escreveu o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, né? Esse João, que era irmão de Tiago, né? Irmão de Tiago, e chamado filho de Zebedeu, pescador, eram 4 pescadores na época, né? André, Pedro, né? Simão chamado Pedro, né? Jesus troca o nome dele, e também João e Tiago. Então esses são 4 pescadores, né? Jesus escreve, né? Venham ser agora pescadores de homens, né? E o interessante dessa história, pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, até para levar essa palavra para os lares, para o coração dos irmãos, que quando Jesus ele conhece os discípulos, né? Você vai ver, entender a pesca maravilhosa, e o que eles necessitavam naquele dia era peixe, né? Era lucrar no dia. E Jesus, quando faz um milagre, né? Jesus fez um milagre, eles não, o que nós precisamos estar aqui, que é o peixe, mas eles deixam tudo para trás e vão seguir a Cristo. Então, o que muito chama a atenção desses pescadores que Jesus vamos ser agora pescador de homens, então eles largam toda a prosperidade, né? Toda a bênção, e vão atrás do abençoador. Se dedica integralmente a seguir o mestre. Então a diferença dos demais, tanto é que a gente lendo os livros, a gente vê, normalmente nas Bíblias tem, né? Nos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê, né, embaixo de cada história, a gente tem a referência do outro livro, né? Isso mesmo. E bem pouco de João, né? Porque ele não relata as histórias, né? João viveu muito com Jesus, né? O pouco tempo que Jesus andou na terra, né? Embora tenha sido 3 anos e meio o ministério de Jesus, né? Os discípulos não andaram todo esse tempo, né? A primeira vamos dividir em 3 partes, né? A primeira parte Jesus andou sozinho, né? Pregando sozinho. Depois sim, Jesus chama um por um dos discípulos, né? E esse João aí é interessante que Jesus chama ele de amigo, né? Ele chama de amigo por quê? Porque foi um dos únicos que foram até o final, até a cruz, né? Pedro estava com Jesus até a casa de Caifás, né? Estava ali vendo o julgamento religioso, né? O julgamento religioso na casa de Caifás. Pedro estava ali, mas no pé da cruz quem estava era João. Com Maria. Junto com as outras Maria. Cruz relata, né? Isso. Então, daria para se dizer assim que os 3 primeiros evangelhos ele contam 4, né? Contam a vida terrena de Jesus, né? No Antigo Testamento a gente tem as profecias da vinda do Mestre. Então o Apocalipse seria isso. Então vem se cumprir, né, pastor, os 4 evangelhos, né, se unindo, né, para fazer um complemento, né? E como disse o senhor, os evangelhos vão contar a história de Cristo desde o seu nascimento, né? Botar o seu nascimento, Jesus não nasce, ele vem a nascer, né, de Maria. E o interessante dos evangelhos é que
eu sempre digo isso para os amigos, para os alunos, para os irmãos, que a Bíblia é um quebra-cabeça na época dos estudiosos dos escribas, né, os fariseus, assim dizendo, os sacerdotes, né? Enfim. Por quê? Porque desde o princípio, né, Deus vem dizendo como é que haveria de vir o Messias, né? Como é que haveria de vir Jesus. E quando Jesus nasce, né, há uma controvérsia, por quê? Porque eles esperavam Jesus vindo do alto. O pastor Miguel falou, acho que semana atrasada, e Jesus não veio do alto. Jesus veio, né, na humildade, né? Esperavam um rei descendo com espada, e Jesus nasce, né, numa estrebaria, né? O primeiro versículo dele é uma manjedoura. E o interessante dessa afirmação, pastor, de Paulo, quando o nascimento de Jesus, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, né? Quando Felipe, agora novo convertido, está cheio de graça, e ele chega para Natanael e diz: olha, Natanael, a gente achou o Messias, né? Aquele que falou Moisés, né? E falou também os profetas. E para Natanael foi um dia de alegria, por quê? Porque milhares de anos ele esperando essa promessa, e agora a promessa se cumpre, né? Então Natanael fica eufórico, né? Diz: olha, que meu amigo aí está falando, né? Então, é coisa de Deus. Daí ele pergunta, né? Quem é dele? Filipe diz: não, vem ver, né? Jesus de Nazaré, né? Filho de José, carpinteiro. Quando Filipe diz que Jesus é de Nazaré, aí cai os braços de Natanael. Por quê? Porque Jesus, o Messias, não vinha de Nazaré, né? Ou seja, não vinha da Galileia. O Messias prometido estava prometido para vir da Judéia. Se nós pegar o livro de Miqueias, nós vamos ver aqui no capítulo 5, no verso 2, a Bíblia está dizendo que o Messias vai vir de Judá, né? Ou seja, vai vir de Belém, né? Belém, cidade de Davi. Agora Filipe diz para Natanael que acharam o Messias vindo, né, da Galileia, de Nazaré. Aí Natanael disse: não pode ser, alguma coisa está errada. Porque agora Natanael, sendo conhecedor da Bíblia, Jesus vai dizer: olha, o verdadeiro israelita, porque conhecia as escrituras. Ele vai dizer não, depois da morte de Salomão, né? Quando Salomão morre, agora seu filho Roboão, ele assume o trono, e Jeroboão vem daquilo que divide as tribos, né? Quando divide as tribos, ficam 2 tribos para o sul, né? Judá e Benjamim, as outras 10 tribos para o norte. Nós vamos entender que do norte não teve nenhum rei bom. Nenhum rei bom. 19 reis, nenhum bom, né? É por isso que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque se não veio até hoje, não veio nenhum, será que vai ser o primeiro? Né? E nesses dias, pastor, interessante também citar isso, que nesses dias o povo estava cheio de falsos messias. Aproximadamente 1052 falsos messias tinham se apresentar como messias, né? Então Natanael disse: não, é mais um que veio, né? Mais um falso messias. Aí Jesus, né, vai além. Jesus sendo Deus, né? Mesmo ele sendo 100% homem, ele sendo 100% Deus, ele diz: não, Natanael, né? Olha, eu gostei muito que você é um camarada aí que lê, camarada que conhece as escrituras. Você não acredita que eu sou Messias, mas eu vou falar algo, né? Antes que Filipe te chamasse, né? Já tinha te visto, né? Eu te vi embaixo da figueira. Aí, ou seja, Cristo vai revelar a vida de Natanael. Nós não vamos entrar nisso hoje, vamos falar outro dia nessa aula, que eu gosto mais fundo aí. Mas quando Cristo revela a vida de Natanael, aí sim, Natanael se dobra aos pés de Cristo. E daí Cristo ele olha só, porque eu falei que tu embaixo da figueira tu já ficou assim, imagina quando tu vê anjo subindo, anjo descendo, né? Então é bem interessante a história de Jesus nesse ponto. Como falou, a Bíblia toda ela é cristocêntrica, né? Então os evangelhos ela é o cumprimento de todas aquelas profecias, né? Desde a primeira lá no Éden, né? Sim. Onde Deus falou, né? Nascerá da mulher que pisará a cabeça da serpente, né? Aí está afirmando que o primeiro a receber uma profecia foi Satanás. Satanás recebeu uma profecia. O primeiro a receber a profecia, e não foi de nenhum profeta, foi do próprio Deus. E até essa questão de ter mais de 1000 falsos cristos, né? Até tu acredita que Deus, pelo fato desse período interbíblico, que é chamado, né, na teologia, desses 430 anos de silêncio, de Deus não falou mais com a sua igreja? Isso
Não sei se nós conseguimos aqui pegar uma Bíblia agora aqui. Vou fazer uma demonstração pegando aqui. Pegar lá no livro de Malaquias. Né? Entre Malaquias e Mateus, tem essa folha em branco. Né? Essa folha em branco simboliza 400 anos após Deus não falou. Né? Através de revelações, através falou com ninguém aqui na terra. Né? E quando Deus volta a falar, agora através de Isabel, Zacarias, né? Ou seja, João Batista era da linhagem sacerdotal, ou seja, era tribo de Levi. E a Bíblia vai dizer que João Batista era primo de Jesus. Era primo de Jesus, né? João Batista, ele fica, depois que ele nasce, né? Você conhece a história aí que Zacarias, era o dia de Zacarias entrar no templo, né? Acender incenso, recebeu a visita do anjo, onde fala com ele, e depois que o menino nasce, né? Mais tarde ele vai ficar 18 anos no deserto. 18 anos no deserto para um ministério de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, né? Então João Batista foi aquele que abriu as feiras, né, para o Cristo. Né? E a Bíblia diz que ele era primo de Jesus. E a gente pode tirar só para complementar, enfim. Quanto tempo João Batista no deserto? 18 anos. 18 anos no deserto, então o ministério de 1 ano e 8 meses. A gente pega a vida de Jesus também, 30 anos, né, se preparando, se capacitando para o ministério de 3 anos e meio, né? Então por isso da importância da gente se capacitar, se qualificar, né? Para a gente chegar a se colocar à disposição de Deus, né? Ser um servo de Deus, se colocar à disposição, tem que haver um preparo, né? E isso que o pastor disse agora é a faculdade terrena, é isso aí, né? Nós temos que ser servo, né? A palavra essencial para nós temos que ser servo. E uma pergunta bem pessoal, vamos dizer assim, qual história assim, mais te encanta assim, nos evangelhos? E um desses livros, mais pessoalmente, que mais tu gosta assim, e o porquê desse livro? Pastor, eu gosto muito, até porque foi, eu acho que a primeira pregação, eu gosto muito da história de Lázaro, né? Gosto muito da história de Lázaro. Né? Contexto geral de Lázaro, né? Não só da ressurreição de Lázaro, porque como disse, a ressurreição para Cristo, né? Cristo ressuscitar uma pessoa, um morto, um defunto, para Cristo né? Mas assim o contexto, né? O ex-leproso, né? Pode estar tendo um banquete ali, né? E o que me chama a atenção nesse dia é que quem tinha que estar dando a honraria para Jesus, né? Era Lázaro, que teria sido ressuscitado, e Simão, que era um ex-leproso. Né? Mas o interessante é que quem chega nos pés de Jesus é a sua irmã Maria. Então essa história, eu gosto muito da história de Lázaro. Não só a ressurreição, né? Mas sim a história de Lázaro. Né? Todo o contexto amigo de Jesus, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ia na casa de Lázaro, né? Olha só, o privilégio de Lázaro, né? E hoje nós não deixamos de ser um Lázaro, porque Jesus, né? Hoje Jesus está na nossa casa, né? 24 horas, né? Nossa, com a nossa família. Então isso que me chama a atenção, que Jesus, né? Ele ia até na casa de Lázaro, passava a noite, pousava, né? Ceava com eles, né? O banquete, né? Então isso me chama muita atenção na história de Lázaro. E Jesus era muito julgado por isso, né? Por ir até a casa dos pecadores, né? E por isso que questionavam ele por essa situação de ir até, né? E é um exemplo que a gente tem para hoje, né? Jesus entrar na nossa casa, chegar até nós, que somos pecadores, né? É bom que tu abriu os parênteses aí, porque a gente vê muito falar de Zaqueu, né? A gente vê muito falar de Zaqueu, né? Zaqueu era chefe dos publicanos, né? E
Cristo, na época, era um simples judeu, né? Para nós não, a gente sabe que Jesus é um criador, né? Mas para muitos na época Jesus era um simples judeu, né? Simples rabone, né? Identificado pelas... E curioso em saber quem era Jesus, porque Jesus conseguiu tirar um funcionário de Zaqueu, né? Jesus chega numa fila, disse, ó, dá a César o que é de César, né? Jesus também pagou seus impostos, chega na fila e interessante que né, não tinha o acesso a era o rapaz, e Jesus chega na fila dos impostos, ele né, segue, né? Então isso chamou a atenção do Zaqueu, porque agora Zaqueu se quer ver quem é o camarada, já que ele ofereceu o dobro do salário que pagava, né? Para Levi, para a senhora aqui, eu quero conhecer quem é. Então para Zaqueu, para ele subir numa árvore, uma figueira brava, que era uma árvore de espinho, não foi algo fácil, né? Quando ele sobe, ele não sobe, ele desce. Se nós pegar a revelação da palavra de Deus nesse contexto, Zaqueu não sobe nada, ele desce. Por quê? Porque quando literalmente quando ele subiu, ele se humilhou. Ele se humilhou, eu vou, quero ver quem é Jesus, que naquela época Zaqueu era mais que Jesus. Para ele somente era mais, né? Porque ele era chefe. Né? Então pode ver, toda pessoa que é chefe, ele acha que é alguma coisa. Então Zaqueu sobe na árvore, e quando Jesus chega na árvore, né? Jesus, né? Se é um de nós ia dizer para o companheiro do lado, né? A multidão, quem é o camarada que eu não conheço. Mas Jesus, né? Sabendo todas as coisas, Jesus é Zaqueu, né? Desce, né? Que hoje convém eu posar em sua casa. Interessante quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, conhecedor da lei, diz, olha, se eu defraudei, se eu roubei, né? Vou devolver 4 vezes mais, porque era pela lei, eu devolvia 4 vezes mais. E o interessante disso é que Jesus disse, olha, hoje veio a salvação nessa casa. A gente sabe que casa não sai daqui, não vai morar no céu. Quando Jesus fala de casa, e a salvação é essa casa, né? Que é templo e morada do Espírito Santo. Né? E naquele dia, para nós gaúchos, era para ter uma festa, lá fora um churrasco. Né? Bastante. Mais um pecador estava se arrependendo, mas não. O povo murmurava. Como pode estar sentado junto com o pecador? Né? Então, essas coisas que chamam muita atenção. Falei, ó, a Bíblia, não falei, mas enfim, a Bíblia ela é atual, ela é para os nossos dias, apesar de ter sido os evangelhos aproximadamente 2000 anos terem sido escritos, né? Da mesma forma, Jesus entra na casa do pecador e algumas pessoas questionam, mas como? O camarada lá matou, fez, aconteceu, agora vai para a igreja. E as pessoas não conseguem compreender, né, essas boas novas que o Evangelho traz para nós, né? Isso. O novo nascimento, né? Jesus disse para Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário que haja um novo nascimento, né? Aí Nicodemos ele fica engenhando como pode, um homem grande entrar de novo na minha mãe, isso aí. Quando Jesus fala do novo nascimento, é que no nascimento, quando a criança está na barriga da mãe, ela está sendo gerada, está sendo preparada, né? É por isso que muitas mães aí controlam o alimento, né? O que come, o que bebe, né? Até mesmo o que fala, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas muito instruídas, que dentro da sua casa, no momento da gestação, eles falam só inglês. Para aquela pessoa, aquela criança já ia adquirindo o inglês, né? Então, Jesus disse, olha, Nicodemos, interessante, né? É importante que você nasça de novo, né? Nasça de novo, novo nascimento, né? Novo nascimento da pessoa. E nunca esquecendo, pastor, que Jesus não lida com o nosso passado. Jesus não. Se fizer errado, as pessoas mesmo param. Jesus disse para ele, olha, está perdoado, né? Salmos 50, está perdoado, né? Mas a espada não vai se retirar. Então tem coisas que às vezes, né? Não é porque veio para a igreja que agora está. Não. Deus é justo, né? Deus é justo, né? Então, antes era, matou, né? Fez isso, fez aquilo, né? Agora está lá, bota a Bíblia embaixo do braço, diz que é crente, né? É uma nova vida, é um novo nascimento, é uma renúncia, tem que fazer uma renúncia, né? E seguir a Jesus. E essa carga de ser sempre criticado, infelizmente, se olhar para aprender, né? Os olhos humanos, né? É Jesus não, né? Os olhos humanos, mas Jesus não, Jesus vê nós lá na frente, né?
né? O próprio Deus fala que os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento. O diabo não esquece. As pessoas muitas vezes não esquecem. Isso, né? O diabo fica nos acusando, que é o serviço dele. Isso mesmo. Mas isso que não sei para ti, mas o que me encanta em toda a Bíblia, assim, principalmente nos Evangelhos, é que a Bíblia ela não vem massagear o nosso erro. Ela vem nos confrontar o homem do seu pecado. Verdade. E interessante que a Bíblia, né, como disse, a Bíblia é a boca de Deus falando, e nós diz que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os doentes, ninguém é um médico, né, para constar a orientação, não, para aquele que está doente, né? Então, Jesus veio para os doentes. E se a gente deixar de lado essas pessoas querer fazer acepção, né, a gente está indo contra a palavra de Deus. Porque a gente vê Jesus passando o mar, né, o mar que era um lago, mas indo para a terra de Gadara, né, nós vamos ver Jesus indo em direção ao cemitério. Né? Jesus poderia ir num restaurante, melhor restaurante do estado, poderia ir num hotel, poderia ir num parque turístico, né? Mas Jesus resolveu ir no cemitério. Né? Lá tinha um homem que necessitava, né, um livramento de Deus. E quando Jesus sai dali, quando Jesus vai entrar no barco, ele diz: Jesus, eu quero ir contigo. Senhor, não, fique aí. Né? Jesus já está dando ministério, ele já está fazendo um missionário. Por quê? Porque Jesus, olha, vai dentro da tua casa e começa a espalhar a notícia dentro da tua casa. Nós vamos ver mais para frente no livro de Atos que, né, o endemoniado gadareno, agora é ex-endemoniado, virou missionário. Né? E juntamente com Zaqueu. E os homens não dão nada, né? É esses que Deus te exalta. Ok. Vou pedir para os nossos equipe técnica aí ter alguma pergunta dos nossos espectadores. Né? Então a gente vai estar fazendo os agradecimentos, né? Se a gente ficar falando sobre a palavra de Deus, a gente fica a noite inteira, né? Vou deixar um tempinho para você agradecendo a participação, você despedir aí. A gente só agradece, né? Primeiramente a Deus, né? Pelo fôlego de vida, né? Agradece ao pastor, à igreja evangélica Rosa do Sarão, a Fatergs, né? Que tanto nos apoia. E a gente só tem a agradecer por tudo que Deus tem feito, né? Pela família abençoada que Deus, né, nos deu, né? Pelos filhos que estão em casa, né? Pelos amigos. E a todos vocês que estão em casa, que Deus possa abençoar. E um abraço enorme. Embora agora meio restrito para dar um abraço, mas receba um abraço em nome de Jesus. Ok, então, irmãos, eu quero estar fazendo alguns agradecimentos aqui, né? Pela tua participação, você que compartilhou, você que mandou tua pergunta aí, muito obrigado pela participação. Quero agradecer a nossa equipe técnica, a Karine, minha esposa, a Jéssica, né? Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer ao pastor Júlio que nos emprestou o cenário aqui nessa noite, né? E te dizer que logo a gente vai estar fazendo um novo programa sobre louvor e adoração. Tá? A gente já tem o nosso convidado especial e a gente vai estar divulgando a nossa data aí nas nossas redes sociais aí, para você estar participando, né? E fica aí, como eu falei outra vez, a gente vai estar disponibilizando durante a semana no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma sugestão de algum assunto que você acha interessante, bota aí na descrição, aí, bota aí nos comentários que a gente vai estar vendo, convidando, né? Nosso projeto para a gente estar continuando com esse nosso papo teológico, né? Um papo bem descontraído, para a gente estar desmistificando um pouco essa questão da teologia, né? Que muitos acham que é algo muito complexo e pelo contrário, né? A teologia ela vem para nos esclarecer, né? Nos ensinar mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? Então, muito obrigado pela tua participação, um forte abraço e que Deus abençoe, em nome de Jesus.